seja muito bem-vindo a este vídeo e hoje nós vamos ler o capítulo 7 do Evangelho de João. Quero convidar você a juntos lermos a Palavra de Deus e aprendermos cada vez mais das Sagradas Escrituras. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho para você não perder as notificações, curtir o vídeo aí e compartilhar com as pessoas que são importantes para você. É sempre muito bom poder ler a Bíblia, tirar lições importantes para a nossa vida. Então vamos lá para o capítulo 7 do Evangelho de João. Capítulo 7 do Evangelho de João. Nós estamos aqui lendo, acompanhando o Evangelho de João e nós percebemos a ênfase do Evangelho, onde Jesus ele busca mostrar a sua divindade, que ele era o Messias, o Filho de Deus. E o povo, muitos deles não acreditavam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Então vamos lá. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, os irmãos de Jesus, até esse momento, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles foram acreditar que Jesus era o Messias após a morte de Cristo e a sua ressurreição. E eles queriam, de alguma forma, conduzir, falar, dizer o que Jesus deveria ou não fazer. E essa é a realidade, às vezes, de muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, colocam a vida nas mãos de Deus e, quando estão diante de uma situação, elas oram a Deus pedindo: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? Qual é os teus desígnios para a minha vida? Só que, de vez a pessoa ir até a Bíblia, de vez a pessoa estudar a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus através da Bíblia, ela começa a ficar pensando, começa a ficar analisando qual é ou não a vontade de Deus. Então, se nós queremos saber qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a nossa vida, nós precisamos ir até a Bíblia, a palavra de Deus. E não é as pessoas que precisam dizer o que Deus deve ou não fazer, mas é a palavra de Deus que tem que dizer para as pessoas o que elas devem ou não fazer. Isso é algo muito importante. Verso 6. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, e eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Então Jesus aqui ele fala a respeito do tempo, o tempo dele ainda não havia chegado. Jesus, ele sabia o tempo certo, a hora certa, o momento certo. E Deus, ele também conhece o tempo certo de cada coisa na nossa vida. Quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, nós podemos descansar. Em que sentido? Que Ele está cuidando de todas as coisas. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos dar o nosso melhor em todos os aspectos da vida, mas precisamos descansar no Senhor, porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. E se a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele sabe qual é o melhor tempo para cada situação na nossa vida. E aí então, o verso 10 diz assim: depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Então você percebe que as pessoas elas estavam divididas. Uns acreditavam em Jesus e outros não acreditavam em Jesus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Então, os judeus eles tinham muitas e muitas evidências que Jesus era o Messias. Só que mesmo assim eles não acreditavam. Por que eles não acreditavam? Porque eles estavam focados na opinião deles. Eles tinham uma ideia pré-formada a respeito de
como e quem seria o Messias. Então, eles imaginavam o Messias de um jeito, de uma forma, mas quando se depararam com Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. E eles então, ao ver os ensinamentos de Cristo, eles ficavam maravilhados, né? Como que ele fala, né, sem ter estudado, sem ter estudo. Eles ficavam impressionados com Jesus. Então Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Então, Jesus, mais uma vez, ele entra num diálogo ali com os judeus, né? Falando a respeito da sua divindade, mencionando o milagre que ele havia realizado, porque os judeus o perseguiam por ter curado aquele homem que sofria com uma enfermidade há 38 anos, né? E ele agora então menciona que da mesma forma como eles faziam a circuncisão, né, no dia de sábado, eles não poderiam condenar Jesus por ter curado aquele homem no dia de sábado. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhes diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então perceba aqui mais uma vez a visão que eles tinham a respeito de Jesus. Eles já tinham uma ideia, eles já tinham uma opinião formada. E o Messias tinha que atender às necessidades deles. O Messias ele tinha que, de alguma forma, vir da maneira como eles queriam, da maneira como eles pensavam na época. E eles não se atentaram às Escrituras, não se atentaram à palavra de Deus. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Então, o povo dividido, uns acreditavam, outros não acreditavam. E aqui então as pessoas diziam: olha, esse Jesus não tem alguém que possa vir e fazer maiores sinais, maiores milagres do que ele. Ele é o próprio Cristo. E o verso 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão? Vocês também não podem ir para onde eu estou? Então eles mais uma vez se mostram aqui confusos. Eles não entendem a palavra de Deus, eles não entendem aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava mostrando claramente para eles. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então sempre vai haver pessoas que aceitam a Cristo e pessoas que não aceitam a Cristo. Sempre vai existir pessoas que aceitam a Jesus de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. E sempre vai existir pessoas que não vão aceitar Jesus e não vão crer na palavra de Deus. De que lado você está? Você tem acreditado em Jesus? Você tem entregado a sua vida a Jesus? Você tem confiado nas promessas de Cristo para a tua vida? E agora, olha o que acontece. Os guardas, eles foram para prender Jesus. Os fariseus ali mandaram prender Jesus, né? Os sacerdotes mandaram prender Jesus, e os guardas foram com essa ordem, com essa finalidade. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Então os guardas foram para prender e voltaram sem prender Jesus. E aí os guardas, no verso 46, respondem: jamais alguém falou como este homem? Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Então, os guardas, ao ouvirem Jesus falar, eles não conseguiram prender Jesus, ficaram impressionados. E queridos, assim é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós também ficamos impressionados. Por quê? Porque a palavra, ela fala ao nosso coração, ela atua na nossa vida. E os guardas ficaram maravilhados. E o verso 50, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Nós conhecemos a história de Nicodemos. Nicodemos, ele sentiu o desejo de conhecer Jesus, ele viu o que Jesus fazia, mas ele não tomou uma decisão de permanecer ao lado de Cristo, de entregar a sua vida completamente para Jesus Cristo. Então, nós podemos ver aqui, mais uma vez no capítulo 7, Jesus mostrando para o povo que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E as pessoas, muitas delas, tentando prender Jesus, tentando atrapalhar o ministério de Jesus. A vida de Jesus não foi fácil, o ministério de Jesus não foi fácil, mas ele foi vitorioso em todos os aspectos. Sabe por quê? Porque ele buscava o Pai, ele estava em oração constante. Nós, hoje, também precisamos tomar decisões na nossa vida. Decisões de colocar todos os nossos planos nas mãos de Deus. Mas muito mais do que isso, nós precisamos crer em Jesus. Precisamos aceitá-lo na nossa vida, de todo o nosso coração. E quando Jesus entra na nossa vida, nós não permanecemos mais sendo as mesmas pessoas de antes. A nossa vida é transformada por Cristo Jesus. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Peço para você compartilhar com as pessoas que são importantes para você. E nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!